Fala pessoal, estou de volta aqui, tá? Então agora para a gente conversar um pouquinho e apresentar para vocês algumas equações de superfícies, né? Então a gente vai estar falando do plano, da esfera e do elipsoide, tá? No caso, o plano, né? Vocês já devem ter estudado um pouquinho dele na disciplina de geometria analítica vetorial, né? Visto a equação do plano, a equação da reta, algumas características, tá? Mas o plano, então, ele pode ser compreendido, né? Como um conjunto de retas, né, colocadas lado a lado, de forma que elas não apresentem espaço entre si, né, gerando então uma grande representação planificada infinita, né? E também pela sua característica de não apresentar nenhuma curvatura, tá? A equação então geral desse plano, ela é dada por algo desse formato, tá? A vezes x mais b vezes y mais c vezes z mais d igual a zero, certo? Onde a, b e c então são os coeficientes e d, né, são os coeficientes dessa equação, e o ABC, então, eles se referem ao vetor diretor do plano, né, que gera a direção do nosso plano, né, um vetor, então, diretor, tá? E temos a equação reduzida, que é dada por A vezes a diferença, então, de x menos x0, mais B vezes a diferença, né, de y menos y0, mais C vezes a diferença entre z e menos z0 igual a zero, né? Então, quando a gente faz essa distributiva, né, a gente vai chegar aqui A vezes x0, B vezes y0 e C vezes z0, eles vão gerar esse nosso termo D, esse coeficiente D da nossa equação, tá? Então, o A, B, C fazem jus ao vetor diretor do nosso plano, né? Que temos lá o vetor normal, né? O vetor diretor, né? O vetor paralelo, né? Só retomando algumas coisinhas ali sobre geometria analítica vetorial com vocês. Tá? Então vamos dar uma olhada nesta equação do plano, né? Então 3x menos 4y mais meio z mais 4 igual a zero, tá? Então aqui nós temos uma equação do plano. Note que as variáveis x, y e z, elas estão sempre então relacionadas à primeira ordem, né? Assim como a reta, tá? Então vamos aqui para o nosso GeoGebra. No caso eu vou estar utilizando agora o GeoGebra, a janela 3D do nosso GeoGebra, tá? Quando eu venho aqui, pessoal, a gente tem algumas opções, né? Vou colocar aqui novo para vocês, não gravar. Ele apresenta para a gente se eu quero gráfico, geometria ou, caso, a janela 3D. Então, eu vou estar usando a janela 3D, tá? E vamos digitar, dar entrada à equação, né? Então, 3x menos 4y. Note que ele já gerou um plano, né? Mais metade de z mais 4 igual a zero, e ele gera para nós este plano aqui, né? Um plano com uma certa inclinação que intercepta o plano XY. Vou mudar a cor dele, configurações, cor, só para a gente conseguir ver melhor. Vou colocar vermelho. Ok. Então temos aqui o nosso plano, tá? Então sempre equações deste formato vão estar gerando superfícies planas para o nosso estudo, tá? Vamos deixar ele forinha e vamos aqui para o nosso próximo, tá? Temos aqui também então a representação do plano da nossa função, né? Ou da nossa equação. A esfera, tá, gente? A esfera ela pode ser considerada, tá, uma superfície, tá, formada por todos os pontos equidistantes de um centro comum, tá? Então eu tenho, neste caso, uma esfera.
ela vai ter um centro, ela também vai ter um raio, então também podemos tratar a esfera, tá, como sendo o caso da rotação da circunferência, tá? Então, se eu rotacionar a circunferência, eu gero a nossa superfície esférica, tá? Então, ela tem um centro e um raio, e todos os pontos que estão à mesma distância deste ponto comum, né, formam a nossa esfera, tá? Nossa esfera, quando ela é centrada em um ponto qualquer, ou seja, considerando o plano tridimensional, as três dimensões, né, considerando o espaço, quando eu tomo um ponto e defino esse ponto como sendo o seu centro, a sua equação pode ser definida então por x menos esse x0. Então esse x0 indica o ponto, né, de centro dessa circunferência elevado ao quadrado. Y menos y0, então y0 indica o ponto, né, o valor de y do ponto do centro dessa circunferência elevado ao quadrado, mais z menos z0, então z0 indica o ponto do centro em z dessa esfera elevado ao quadrado, vai ser igual a um raio ao quadrado, tá? Ela também é proveniente do teorema de Pitágoras, assim como a circunferência, tá? E ela é chamada então de superfícies quadráticas, né? Por que que ela é considerada uma superfície quadrática? Porque ela apresenta então os seus elementos, né, definidos por todos esses elementos elevados ao quadrado, tá? Então, quando eu tomo uma esfera centrada na origem do meu sistema espacial, né? Ou seja, o meu centro é localizado no ponto 0, 0, 0, né? 3 dimensões, eu consigo obter uma equação um pouco mais simplificada, tá? Que é a equação centrada na origem, que é x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual ao raio ao quadrado, tá? Então aqui eu tenho um exemplo. Note então que todas as variáveis, né, tanto x quanto y quanto z, estão elevadas ao quadrado, tá? Estes valores são os seus respectivos coordenadas de centro. Então, eu posso dizer que ela está centrada no 2, 3 e 2, né? Poderíamos dizer, então, que o centro dela é definido por 2 para x, 3 para y e 2 para z, tá? Ela apresenta uma igualdade, né? 16. Então, lembra que o raio é ao quadrado. Então, se esse cara é 16, quer dizer que o raio dessa esfera ela é 4. Tá? Então, vamos fazer a construção dessa esfera também com o auxílio do GeoGebra. Tá? Vou digitar, então, aqui a equação. A nossa equação x menos 2 elevado ao quadrado mais y menos 3. Note que o GeoGebra ele vai fazendo a construção, né? Eu gerei já uma outra figura aqui geométrica do lado, a mais z menos 2 elevado ao quadrado igual a 16. E ele gera para nós aqui, então, uma circunferência, né? Que não está centrada, então, no 0, 0, tá? Está centrada em um ponto, vou colocar aqui o ponto, ó, gente, ponto 2, 3, 2, tá? Não aceitou a coordenada de um ponto 3 dimensões, ok, né? Tenho que me recordar alguns comandos aqui desse carinha, tá? Então, ele tem um centro localizado aqui dentro, gerando então essa nossa superfície, tá? Então a nossa esfera, tá? Vou tirar aqui para o nosso próximo caso. Temos aqui então a representação dessa esfera, tá? Dada então nas suas coordenadas no espaço. E o último que a gente vai estar vendo, tá, pessoal, é a elipsoide, tá? A elipsoide, assim como a elipse, pode ser considerada, então,
né, um achatamento da esfera em um dos eixos, né? Então nós temos 3 eixos. Então, se eu considerar a esfera sendo comprimida, né, em relação ao eixo Z, ou ao eixo X, ou ao eixo Y, ou mesmo estendida sobre um desses eixos, né, a gente vai estar gerando o elipsoide. Tá? Uma outra representação que nós podemos ter também para o elipsoide, né, ou melhor, da esfera, é que a esfera seria um caso específico de elipsoide, onde nós teríamos que as excentricidades do elipsoide seriam todas iguais. Tá? O que seriam as excentricidades do elipsoide? Né? Então, o elipsoide ele vai apresentar uma excentricidade em x, que é a nossa excentricidade A, que é a distância do ponto, né, desse elipsoide até o eixo, até o centro dela, sobre o eixo x, vai apresentar uma excentricidade B, né, que é a distância que ele está localizado, o ponto sobre o eixo y até o centro desse elipsoide, e a excentricidade C, que é a distância do ponto localizado sobre o eixo Z, tá, até o nosso centro do elipsoide, tá? Então vamos considerar aqui um centro num ponto qualquer, tá? Então um centro definido por x0, y0 e z0, tá? Então a gente tem essa relação para um centro, né, um elipsoide centrado em um ponto qualquer, tá? Então essas são as suas excentricidades, né? Então quando A, B e C, né, A, B e C, eles são iguais, né, a gente cai no caso da circunferência, da esfera, certo? Então, a equação desse elipsoide para um centro, né, localizado em qualquer ponto do espaço, fica sendo x menos x0 ao quadrado sobre a ao quadrado, que é a sua excentricidade em x, y menos y0 elevado ao quadrado sobre b ao quadrado, sua excentricidade em y, né, z menos z0 elevado ao quadrado sobre c ao quadrado, que é a excentricidade em c, que vai ser igual a 1, tá? E quando ela é centrada, então, na origem, né? Ou seja, o meu centro apresenta coordenadas 0, 0, 0, tá? A gente tem que a equação do elipsoide fica sendo x ao quadrado sobre a ao quadrado, mais y ao quadrado sobre b quadrado, mais z ao quadrado sobre c quadrado, igual a 1, tá? Vamos ver aqui este caso. O professor, mas você não colocou aqui, né, os valores embaixo da excentricidade. Realmente, eu não coloquei, tá? Porque eu queria mostrar uma coisa para vocês, né? Note que é 3x ao quadrado mais 4y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 1. É algo muito próximo da esfera, apresentando apenas esses valores multiplicando, né? Ele apresenta certos coeficientes. Aqui eu vou usar uma relação matemática, só para vocês compreender, que é a relação do inverso, né? Ou seja, eu estou multiplicando por 3, né? Mas multiplicar por 3 seria dividir pelo inverso, né? Então eu poderia escrever essa equação da seguinte forma: x ao quadrado sobre o inverso de 3, 1/3, né? Mais 4 vezes y ao quadrado seria então y ao quadrado sobre o inverso de 4, que é 1/4, né? Mais z ao quadrado, que está dividido por 1, tá? Então aqui nós temos as excentricidades, né? Então a ao quadrado é igual a 1/3, b ao quadrado é igual a 1/4, né? E c ao quadrado é igual a 1, tá? A gente vai saber começar a aprender a trabalhar com essa relação na hora que a gente for fazer o estudo de curvas de nível, né? E o esboço das funções, tá? Importante nesse momento que vocês aprendam a reconhecer essas formas definidas por essas equações, tá? Então vamos aqui para o GeoGebra, novamente, tá? Ele é um recurso muito bom para vocês conseguirem esboçar mais rapidamente. Então a gente tem aqui 3x ao quadrado
mais 4y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 1, tá? E ele forma para nós a nossa elipsoide, tá? Note então que ela está centrada no 0, 0, né? Essa é uma equação com centro em 0, 0. E se vocês olharem, né, ela tem excentricidades diferentes, né? Ela apresenta uma altura maior em relação ao eixo Z, né, que a excentricidade dela é 1, tá? Ela apresenta em relação ao eixo Y, né, um comprimento maior em relação ao eixo X. Né? A característica dela também é que se você olhar em qualquer plano, né, seja XY, XZ, né, ou mesmo YZ, você sempre vai ter o aspecto então de uma elipse, tá? Pessoal, então é isso, né? Conceitos básicos ali de equações da geometria analítica, tá? Que a gente vai estar recorrendo a eles para certas análises de nossas funções, tá? Então aguardo vocês no momento síncrono. Grande abraço, fui!